Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para mais um depoimento de um paciente. Na verdade, esta pessoa, eu tomei a liberdade de ler esse depoimento porque é raríssimo termos um depoimento sobre feedback de análise de casas, tá? E nesse caso foi um depoimento muito interessante, e eu não vou falar o nome da pessoa porque remete a questões pessoais dela, mas é muito interessante vocês entenderem como o processo ele ocorre. Durante muito tempo, as pessoas sempre questionaram, né? Tio Spook, o que será que tem na minha casa? O que será que ocorre na minha vida? O que será que acontece de eu não conseguir emprego? Não conseguir sair da minha zona de conforto? O que acontece que eu nunca estou curado das enfermidades? Minha vida sempre está um horror. A Dani sempre fala para as pessoas que a melhor resposta é faça uma limpeza geral dentro dos seus pontos de energia, bem como da sua casa. Quando chega nessa questão de, vou tratar minha casa, vou limpar minha casa, muitas pessoas titubeiam e falam, não sei se vale a pena, não sei se é a hora, não sei se é ou não é. A gente sempre fala, o mal se esconde por debaixo da nossa cama e prova isso do depoimento que eu vou ler. Muitas pessoas acabam solicitando essa questão da análise da casa, e eu acho curioso porque todo mundo quer saber o que tem de ruim dentro do nosso lar. Alguém mandou, alguém não mandou, veio ou não veio, meu vizinho, não é vizinho, o que é que tem acontecendo na minha casa? A análise sempre é um opcional para as pessoas, porque às vezes a curiosidade faz com que a pessoa ela tente achar culpados para a desgraça que acontece na nossa vida. E essas desgraças, né, elas têm um limite. Se alguém te deseja o mal, você... melhor não saber quem te desejou o mal, mas a grande maioria adora saber de onde veio o mal e como o mal ele se reflete na nossa vida. Foi o Zé lá do trabalho, foi o Tião lá do trabalho, foi o Antônio das Couve que me mandou energia ruim, eu vou pegar esse cara e tudo mais. A gente não estimula com que as pessoas saibam quem mandou ou quem não mandou energias ruins, mas que elas entendam a natureza das enfermidades que batem na sua porta e que eventualmente estariam te atrapalhando. Isso que é o melhor, porque a gente entende que é uma via de mão dupla. Muitas vezes nós fazemos ações ruins para com as pessoas e nós não sabemos. E as energias voltam para nós e a gente se dá sempre como de coitado, dizendo, eu nunca fiz nada para ninguém, eu nunca fiz nada de ruim para ninguém. E na verdade você fez, é que você não sabe. E claramente, só a sua existência para algumas pessoas pode ser um elemento de ódio, de raiva. E é isso que acontece. O canal Spook Houses, por exemplo, tem muita gente que odeia e nem sabe o porquê odeia, né? Eu odeio aquele canal. Por quê? Porque não sei. Não sei. Na neurociência isso é chamado de neurônio espelho. Né? Nós acabamos nos espelhando nas reações e ações das pessoas porque achamos que aquilo lá é o mais correto. Ou naturalmente nós tomamos as dores dos outros e mesmo não sabendo por quê. Né? Então a gente acaba se espelhando nas atitudes e ações dos outros. E isso a gente não entende o porquê. Quando vem as pessoas então e contratam um serviço de análise de casa e falam, eu pago para ver, tio Spook, vem um e-mail gigantesco que eu faço para a pessoa, relatando tudo o que aconteceu na casa e o que tem na casa. Presta atenção, eu só vou ler, eu não vou falar o nome da pessoa, mas a pessoa vai saber que eu estou falando sobre ela, tá? Era um apartamento... ok, eu acho que deve ter uns 60 metros quadrados, eu acho que, tá? Porque eu tive um apartamento muito parecido em termos de tamanho que tinha 50 metros. Então você entrava, tinha lá uma sala, uma salinha de TV logo do lado e 2 quartos, dois quartos, tá? Então tinha um quarto em formato T e um outro quarto do lado. Então... eu descrevo, né? Logo na sala, atrás da pequena mesa azul, entre o sofá e o armário do canto, havia uma presença de um obsessor masculino, já em forma de animal, observando a pessoa que grava. Então imagina que você vai gravar a casa para mim, né? Você está lá gravando, o obsessor está olhando para você. De cara, de primeira. Bom, e o que me chama mais atenção nesse ser é que ele estava ao lado de uma poltrona. Essa poltrona foi um objeto onde uma senhora de idade sentou por diversas vezes. E eu falo isso.
Esse tipo de ser esteve por algum tempo ao lado de uma senhora de idade, a acompanhando e agindo sobre ela, e passava a observar os demais da casa, como se ele tivesse um ódio das pessoas da casa, como se ele odiasse a existência de todo mundo daquela casa. E o pior de tudo, e que eu acabei não descrevendo, é que ele segurava a mão da senhora. A senhora, ela podia dormir e a mão ficar virada como se alguém segurasse a mão de pé, olhando, observando. Assim, um total filme de Hollywood, mas é real. Curiosamente, esse ser se sentia bem confortável junto à senhora ao ponto de poder permanecer junto quando a mesma se deitava. E veio a resposta. A pessoa aqui relata que era, sim, um obsessor masculino, como descrito, e que estava relacionado à mãe dela, como o ex-marido da mãe. Ela tinha uma péssima relação com essa figura, que já era um obsessor em vida. E ele foi expulso da casa, era uma pessoa muito, muito ruim. E faleceu há mais de 10 anos. Veja, eu falo para as pessoas o timing das consciências. Mais de 10 anos, tá? As consciências, elas vão perfazendo-se ao longo do mundo espiritual e elas vão sendo consumidas pela sua própria natureza, sabe? Então, mais de 10 anos, ele já estava numa estrutura mais animalesca. E a senhora de idade, no caso, deveria ser a mãe dela, que nos últimos anos já estava acamada e só saía de casa para ir ao médico. E a mãe dela acabou falecendo em 2020. Tá? Sentido, né? Pois é. Bom, saindo então dessa situação, observando o primeiro cômodo. No primeiro cômodo à esquerda, tá? No lado onde tinha mais ou menos a cama, a cama geralmente fica entre a janela, né? De um lado a janela, de outro lado um armário. Então, ao lado da janela, quase perto de um armário, temos outro obsessor que observava quem dormia em tal ambiente. Esse tipo de obsessor está relacionado a vícios. Vícios. Ah, sim, agora eu lembrei. Você entra no quarto, já tinha a cama e do lado da cama o armário. Na frente tinha a janela. Isso, na frente da cama, a janela. Do lado direito de quem dorme, os armários, e você entrava, você já tinha a cama logo no seu lado. Então, eu entrava, lado direito a cama, do lado mais direito o armário, tá? O obsessor era relacionado a vícios, então pode ser qualquer tipo de droga, mas assim, ele estava realmente ligado a drogas como maconha e cigarro. As características eram bem claras, tá? Ele pode ter sido atraído por um ambiente por uma curiosidade. Ele não tinha nenhum vínculo com nenhum morador. Ele só estava observando, então, advindo de alguém, algum curioso que estava ali perto, ou mesmo algum vizinho, tá? E não estava conectado a nenhum morador. Pode ser identificado por cheiros estranhos no ambiente, bem como insetos e problemas de infiltração e manchas nas paredes. Veio a resposta. Faz sentido. Pois meu marido é fumante, ainda que o ser não seja conectado a ele, pode ter ligação com o vizinho nosso que fuma maconha ou com o vizinho que morava no apartamento de baixo, que morreu por overdose. E realmente eu me sentia bastante observada na direção que foi mencionada. No último quarto, então. O último quarto era um quarto extremamente interessante porque existia um berço de uma criança à direita e um pequeno escritóriozinho construído ali para o trabalho à esquerda. Eu tinha visto realmente um obsessor feminino observando o berço, mas ele só estava observando a distância, como que se fosse um vazio, como se ele estivesse esperando por algo ou aguardando alguma coisa, mas ele estava do lado do berço. É como se ele protegesse aquilo, como se ele estivesse ali marcando um território. Curiosamente, por ser um obsessor feminino e uma criança, o obsessor feminino ele tem uma espécie ainda de uma proteção, ele prevalece ainda a questão da proteção sobre a cria. Então ele vai resguardar o que está lá. Ele vai impedir com que as pessoas se sintam confortáveis no quarto, ele vai impedir com que as pessoas se sintam bem nos ambientes, ele vai agir com posse em relação à criança. Isso é algo de natureza já intrínseca a esses seres. Eles são curiosos, eles têm um lado mais animalesco, um animal protegendo a sua cria, tá?
Então eu falo que existia sim com relação a isso e que poderia ter problemas com a criança, porque ele estava ali bem perto do berço. Então todo mundo que se aproximasse do berço poderia se sentir mal, ter sensações estranhas no corpo, ter dores de cabeça, ter reações adversas. O que pode ocorrer junto à criança, então, são problemas de pele e problemas respiratórios. Para com os moradores, pode levar os mesmos problemas de pele junto com os problemas para dormir, sentir presença nos ambientes e se sentir observado. No extremo, tá? Pode levar com que as pessoas tenham discussão, se sintam mais enraivecidas. A resposta veio. Esse foi o mais impactante para mim, pois não imaginei que estivesse algo assim no meu quarto. Mas bem, a direção que você apontou, eu sempre me senti observada, pois a minha mesa de trabalho está bem à frente. Em relação ao berço e ao bebê, ele nunca dormiu no berço, pois nunca se sentiu bem lá. Só dorme conosco na cama do casal desde que nasceu. Esse local do berço era onde ficava a cama, onde a mãe ficava deitada e passou os últimos anos de sua vida. Não sei se o obsessor tem relação direta com a minha mãe, não tem. Mas era algo que... É curioso, parece que assim, você muda a ordem das coisas da casa e o obsessor fica observando dizendo, cara, tinha uma mulher aqui. E fica parado esperando a coisa voltar. Em relação aos sintomas, eu tenho problema respiratório. De pele não, mas a nossa gata, de uns meses para cá, desenvolveu uma alergia de pele e pode ser com relação a essa presença. Não sei que horas foi feita a limpeza, mas lembro que no domingo, pela manhã, quando eu sentei na mesa da sala para escrever no laptop, senti uma tontura. Achei estranho, pois não tenho pressão baixa nem labirintite. Nesse momento pensei, pô, será que o tio Spook está fazendo a limpeza? Porque ninguém sabe quando vai acontecer a limpeza, não existe placebo, a gente não avisa quando. E isso é uma das coisas que esses canais hipócritas que vêm me questionar, né? Falar, o cara induz as pessoas, é placebo, ninguém sabe quando vai ser tratado. A fila de espera hoje está para um mês e pouquinho, porque a gente está adiantando todos os pacientes. Então, ninguém sabe quando vai ser tratado, ninguém sabe quando vai receber a energia de limpeza da casa, ninguém sabe. A coisa simplesmente ocorre quando vem um e-mail na sua caixa postal dizendo, você foi contemplado pela limpeza essa noite. Em relação à situação da casa após a limpeza, eu percebi a casa bem mais clara, principalmente a sala, e parece que até ficou maior. Já vi esse tipo de depoimento no canal, e realmente o mesmo ocorreu aqui em casa. Eu estava lá para influenciar as pessoas, tem alguns hipnólogos de merda, que é assim que eu vou chamá-los, que pegaram meus vídeos e ficaram me colocando essa pecha, dizendo que eu induzo as pessoas, né? Esses pseudo, né? Então esses pseudos, a pessoa não foi induzida. Ela simplesmente viu o e-mail e ela teve as mesmas percepções, as quais eu realmente relato em vídeo quando eu vou na casa das pessoas. Tá aqui. Realmente aconteceu. Já vi esse depoimento no seu canal e realmente o mesmo ocorre aqui em casa. Em agosto, ela vai acabar saindo fora de casa, vai viajar e tudo mais, e ela está super contente porque ela conseguiu limpar toda a casa. Então, muito obrigado pela atenção e vou continuar indicando não só o seu canal, que é maravilhoso, mas também os seus serviços, tá? O que eu falo para vocês é, vocês querem comprovar o que eu faço? Contratem os meus serviços. É simples, é simples. Ah, vou desafiar o tio Spook. Paga o serviço de limpeza de casa, de análise de casa e tratamento a você. Simples. Sabe, é a coisa mais simples do mundo. Não é vocês perderem tempo ficando vendo canais que me atacam, tentam atacar minha honra, eu tenho que processar eles, eu ganho deles e mesmo assim ninguém fala nada na internet. Tipo, o cara ganhou lá do outro que estava falando mal. Ninguém fala nada. Entende? Tipo assim, eles continuam achando a mesma coisa. Tá aqui. A minha prova, além, obviamente, do judiciário, de eu ter ganho o processo, a minha prova do Ministério Público, o qual me dá total anuência e liberdade de crença para poder continuar meu trabalho na internet e meu trabalho fora da internet, podendo trabalhar em clínicas, atendendo e tudo mais, bem como o depoimento dos pacientes. Eu tenho todo um respaldo e um know-how para poder atender as necessidades de cada um de vocês que precisam do meu trabalho. O depoimento é bem legal,
tá? Eu recebo muitos depoimentos desse tipo, eu preciso lê-los, preciso pegar a câmera e falar, porque tem muita gente que está escrevendo ao invés de ligar a câmera e contar o que está acontecendo. Então, assim, tudo isso aqui é real, tudo isso aqui é verdade, tudo isso aqui vocês passam por isso desde que contratem um serviço, tá? E eu fico muito contente de ter pessoas que realmente olham e falam, cara, aconteceu e eu tenho que falar para o mundo que é real, tá? E é isso que me deixa muito contente, quando as pessoas olham e falam, o que ele fala nos vídeos é real e acontece comigo. A limpeza de casas, o tratamento, a análise, tudo bate, e está aqui o depoimento de uma pessoa que fez essa gentileza de escrever, alegando realmente os pontos de tudo aquilo que foi batido dentro da análise de sua casa. Então é assim, como diria minha avó, fonúncia. Se fonúncia, aproveita. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu falo de coração mesmo. Ao longo de minha vida, eu deixei muitas oportunidades passar. Muitas, muitas, muitas. Eu perdi a chance de conhecer pessoas que fizeram diferença na minha vida, que me ensinaram, que me mostraram o caminho correto da espiritualidade, longe de rituais que matam animais, crenças que sacrificam animais, sabe? Coisas desse tipo, mas assim, quando a gente lida com bioenergia, quando a gente lida com a pureza, a essência do ser humano, sabe? As práticas budistas, quando a gente vê a beleza e a gente consegue fazer com que pessoas passem por isso, não tem preço. E infelizmente, essas pessoas acabaram falecendo, pois eu já as havia conhecido, já tinha uma idade avançada, essas pessoas já estavam velhinhas, e me ensinaram muitas coisas, mas eu não consegui agradecer da mesma maneira como eu gostaria, agradecer pessoalmente a elas. Muitas pessoas passam na nossa vida como grãos de areia em nossas mãos. Até hoje eu lembro do filme do Atreio, História Sem Fim, que eu assisti no cinema, em que o Atreio se depara com o Homem de Pedra, e o Homem de Pedra estava chorando, sentado, e o nada estava consumindo completamente todo o reino de fantasia. E o Homem de Pedra olhando e a areia escorrendo pela mão, e ele falava, eu tentei segurar as pessoas que eu amava, e elas escorregaram pelo meu dedo, eu não consegui. Porque é assim que a vida se esvaire, é assim que as coisas elas vão. A gente perde oportunidades legais e a gente perde oportunidades de mudar a nossa vida e não consegue. Parece que as coisas batem na nossa porta e a gente ignora. Não ignorem. Não deixe as coisas escorrerem como grãos de areia pela sua mão que você não consegue segurar mais. Sabe? Se agarrem às possibilidades que ainda são oferecidas a vocês. Porque uma hora eu posso não estar aqui. Uma hora eu posso não estar mais no mundo. E quem é que vai poder fazer a diferença por vocês? Quem é que vai poder cuidar da vida de vocês espiritualmente? Quem é que vai poder limpar a casa de vocês e retirar aquilo que foi colocado de maneira injusta em suas vidas? Pensem nisso. Reflitam sobre isso, porque é sério. Eu deixei de conhecer muitas pessoas que fizeram a história do budismo. Não façam isso. Se agarrem às oportunidades. Bom, eu quero agradecer demais ao depoimento, eu quero agradecer a todas as pessoas que dão feedback, a todas as pessoas que contratam serviço, a todas as pessoas que estão passando pelos tratamentos. Obrigado pelo direito de poder ajudá-los. Obrigado pela oportunidade de poder mudar a vida de vocês, poder ajudá-los de qualquer e em qualquer possibilidade que assim eu consiga. Tá bom? Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Claro, eu cobro por isso. Uma vez que eu não sou um paranormal, eu não sou um espírita, não sou pai de santo, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu.
Os três encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma desses linkzinhos e aí vocês vão ser levados a uma pagininha, vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.